terceira questão. Vocês marcaram o quê? Não, hoje, Jéssica, assim, como assim, se eu não... Porque figura de linguagem eu coloquei aqui. É a quarta? Não, nem a quarta. É a quinta. A quarta tem figura de linguagem. Ah, então eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei no lugar errado, porque era para eu ter colocado a observação das figuras de linguagem antes da questão. Mas vamos aí à terceira. Bom, na terceira, ele está pedindo uma reestruturação correta e que mantenha o sentido original. É a famosa questão relacionada à reescritura de texto. Gente, como é que nós vamos reescrever um texto? Existem classes gramaticais que são extremamente importantes para o processo de interpretação. A primeira delas é justamente o verbo. Se ele pede para que você reescreva o texto, não adianta somente verificar se os verbos são sinônimos. Não adianta, você tem que identificar o modo e o tempo verbal. O número e a pessoa podem mudar, mas o modo e o tempo não. Rose, como assim modo e tempo não podem mudar? Se fizesse isso, eu posso substituir por fez? Não. Por quê? Porque eu mudei o modo. Aqui é subjuntivo e aqui é indicativo. Se eu puser aqui, olha... Se eu puser daria, só para manter correção, sentido, tá? Não estou pedindo exatamente correção de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Daria para fazer as compras. Se eu substituir daria por dava, eu manteria o sentido dava para fazer as compras. Eu estou perguntando se eu mantenho correção ou estou perguntando se eu mantenho sentido? Eu estou perguntando se eu mantenho sentido. Eu não estou perguntando se eu mantenho correção. Porque no nosso dia a dia nós falamos dessa maneira, tá? Menina, dava para eu fazer as compras. Você estava numa pressa danada, mas dava para eu fazer as compras. E aí a sua amiga entende perfeitamente que ela bloqueou as compras. Porque tem gente que não serve, não nasceu na vida para fazer compras, gente. Porque para fazer compras você precisa ter paciência. Vá para o shopping com a pessoa que não tem paciência de comprar. Então, se você tem paciência e não tem dinheiro, você tem paciência para verificar as oportunidades da etiqueta vermelha ou amarela. Só você citar agora o filme de novo lá. Qual? Cinto, lá. Do cinto? O Diabo Veste Prada. Todo mundo voltou para assistir esse filme. Cadê a explicação que você deu? Cadê o cinto? Que foi o cinto? Havia dois cintos. Ó, daria e dava, gente. Eu mantenho o sentido, mas eu mantenho correção gramatical? Não, porque eu estou alterando aqui os tempos e os modos verbais, utilizando um deles de maneira equivocada. Não se preocupem em relação a isso aqui, porque eu vou voltar a esmiuçar um pouquinho mais a questão de verbos para vocês. Mas, enfim, uma coisa é a questão perguntar se eu mantenho correção e a outra coisa é ela perguntar se eu mantenho sentido. E um terceiro pedido é mantém correção e sentido. Quando ele está fazendo o que aí na questão? Pedindo correção e sentido. Então, nós temos que ficar de olho no verbo. Uma outra classe gramatical que nós precisamos destacar são justamente as conjunções. Gente, conjunção, principalmente as conjunções adverbiais e as conjunções coordenadas são extremamente
importantes para o sentido. Por quê? Porque elas agregam valor semântico. As coordenadas podem me dar uma ideia de adição, de conclusão, de oposição. As adverbiais podem me dar uma ideia de tempo, de causa, de consequência. São 8 tipos de conjunções adverbiais que vão agregar valor semântico para nós. E 5 tipos de conjunções coordenadas que vão agregar valor semântico para nós. Precisamos, portanto, selecionar as conjunções. Outra classe gramatical extremamente importante para esse processo de reescrita e, por conseguinte, de interpretação de texto são os advérbios. Por quê? Porque os advérbios, eles marcam para nós uma circunstância. Se você diz, eu não farei a tarefa, é a mesma coisa de dizer, eu farei a tarefa? Não, completamente diferente. E é completamente diferente porque eu adicionei, eu retirei um advérbio. A quarta classe gramatical com a qual vocês precisam se preocupar, principalmente nas questões relacionadas à reescrita, são os artigos. Eu quero o bolo. É a mesma coisa de dizer que eu quero bolo? Não. Eu quero o bolo, é um bolo específico. E eu quero o bolo, pode ser até mesmo um bolo solado, tá? Na caixa das ferramentas, aqui é uma locução adverbial de local. Então, eu preciso ter, já que é um processo de reescrita, eu preciso ter uma relação locativa em algum momento do texto. Ao lado das ferramentas existentes, esse ao lado é uma outra ideia de local, com uma relação de simultaneidade, tá? Ao ladinho. Mas é uma ideia de quê? É uma ideia de oposição. É uma oposição ligada a quê? Também de local. Olha, eu tenho local em oposição a esse local. Num compartimento, aí a ideia da oposição está aqui reforçada pelo separado. Esse num é a preposição em mais É porque é um específico? É num compartimento separado. Ele especificou exatamente qual é o compartimento? Não. Então, é uma localização que você não sabe exatamente qual é, mas você sabe que é separada. Você não tem a exatidão. Não. É porque depende muito se é uma... Se o termo com o qual ele está se relacionando vai exercer função de sujeito ou não. Se não exercer, eu vou ter que contrair o em mais um, formando aí um num. Está a arte de pensar. A arte de pensar é qualquer arte? Não. A arte de pensar é uma arte específica. Está é a ideia da permanência, não é? Então, eu não posso mudar essa ideia de permanência. Letra A. Na caixa das ferramentas, igual a não só. Me dá ideia de quê? De adição. Que existe um outro. Eu tenho a ideia de adição aí? Não. Eu nem preciso entender, gente. Num processo de reescrita, eu só vou parar para entender depois. Na hora que eu estiver fazendo a análise, eu não preciso entender, que a gente leva muito tempo tentando entender, ok? Não há só as ferramentas existentes. Ao lado das ferramentas existentes, quando ele diz não há só as ferramentas existentes, é como se houvesse outro tipo de ferramentas. As ferramentas não existentes. É isso que ele está apresentando aqui? Então, o erro está nesse não somente nas ferramentas existentes. Mas também... Aí, novamente, eu tenho uma ideia de soma, não tenho? Aqui em cima eu tenho alguma ideia de soma? Um compartimento separado. Aqui ele está falando o quê? Que o compartimento separado é a arte de pensar. E não é isso que ele está apresentando aqui. Ele está dizendo que a arte de pensar está... em um compartimento
separado. Então, aqui a letra A não pode ser apresentada. Vou pular a letra B e a letra C, porque foram as que geraram uma certa polêmica, né? Vamos para a letra D. Na caixa das ferramentas, igual? Ao lado das ferramentas existentes, igual? Portanto, eu tenho essa conjunção? Eu nem leio o resto. Porque eu não tenho uma ideia conclusiva aqui em cima. Ok? Eu tenho uma ideia de oposição. Aí você encontra. Na caixa das ferramentas, eu tenho ao lado das ferramentas existentes. No entanto, eu tenho oposição, não tenho? Num compartimento separado está a arte de pensar. Por que ele não está colocando a letra? Deixa eu ver aqui em cima. Eu acho que os meninos devem ter colocado errado. Na arte da ferramenta, na caixa das ferramentas, ao lado das ferramentas existentes. Não pode ser a letra B, não. Porque a letra B eu tenho esse embora que não é este tipo de oposição, é de concessão. Eu tenho duas oposições. Olha como foi danada a questão. Eu tenho duas oposições, embora é oposição e, no entanto, é oposição. Só que este embora é uma oposição concessiva. E aqui é uma oposição coordenada, adversativa. Então, eu tenho que manter a oposição adversativa a oposição adversativa. E a gente precisou exatamente entender a frase? Não. Nós fomos procurando. Porque a escritura é isso, tá? É você procurar. Num compartimento separado está a arte de pensar. O resto está igual. A única diferença ali foi, no entanto, letra C é o nosso gabarito de fato. Eu só vou olhar aqui porque que os meninos... Qual é a questão? Terceira? É C. Não, porque aqui eles marcaram errado. Eu não vou olhar... Eu não vou fazer as questões de figuras de linguagem, não, porque são duas questões... E aí eu preciso, antes de fazê-las, trabalhar com toda a teoria de figuras de linguagem. E aí é muita coisa, a gente vai acabar ficando na metade. Eu prefiro ser essa questão, porque vai ser mais... Tá? Depois eu... Aí eu posso fazer a sexta e a sétima. Bom, sobre sexta questão, sobre a aplicação do novo acordo ortográfico, analise as assertivas, identifique com verdadeiro as verdadeiras, e com V as verdadeiras e com F as falsas. Novo acordo ortográfico, ele trata basicamente de duas coisas. Utilização... Que eu só coloquei uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vou abrir um slide branco. Utilização do hífen e acentuação gráfica. O que eu vou fazer aqui é muito superficial, mas já vai dar para vocês resolverem várias questões relacionadas à acentuação e novo acordo ortográfico, tá? O que eles fizeram? Eles prestigiaram as regras, eles mexeram, sobretudo, nas regras das paroxítonas. Nós temos palavras que serão classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Também temos palavras classificadas como monossílabos, para acentuação, para acentuação gráfica, os monossílabos importantes são os monossílabos tônicos. Bom, oxítona, paroxítona e proparoxítona é a classificação de palavras que têm mais de uma sílaba. A última sílaba ela é chamada de oxítona. A penúltima sílaba é chamada de paroxítona e a antepenúltima sílaba é chamada de proparoxítona.
A regra da proparoxítona é simples. Difícil é identificá-las, mas a regra é simples. Todas têm acento. Todas são acentuadas. Mas quando eu falo isso aqui, ó, eu me medico, mesmo sem o médico saber. Eu tenho a mesma palavra? Não. Médico é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Medico, olha, qual é a sílaba tônica? É o de I. Sílaba tônica é a sílaba mais longa. Quando você dá uma chamadinha na palavra, você consegue perceber qual é o prolongamento, tá? A outra parou e falou, tem que fazer isso mesmo. Medico. É essa aqui que é mais longa. Médico. É o MEC, é o mais longo. Então, proparoxítona e paroxítona. Ela ficou com vergonha, tadinha. Ô, Jami. Olha. Aqui, bacana, o problema é nós identificarmos como é que as palavras vão ser pronunciadas. Os monossílabos tônicos, eles se diferem dos monossílabos átonos, porque os átonos fora do contexto não têm sentido, e os tônicos têm. Rose não entende nada. Quando eu falo pé, vocês conseguem visualizar o que é um pé, não é? Quando eu falo de, vocês conseguem perceber que eu quero dar, que eu quero que vocês me deem alguma coisa. Mas se eu falo de, informam? Se eu falo com, informam? Não. Os monossílabos tônicos são aqueles que, fora do contexto, eles têm uma informação mínima. Os átonos, fora do contexto, não têm essa informação mínima. Deu para entender direitinho? Alguns monossílabos tônicos têm acento e outros não. É o que acontece com a palavra Deus. Deus é um monossílabo, não é? Que eu não separo. Deus tem acento? Não. Mas dá, de, dó e céu tem acento, não tem? Beleza. Esses aqui, todos eles, Deus, dá, de, dó e céu, todos eles são monossílabos tônicos. Alguns terão acento, outros não terão acento. Quando é que eu vou acentuar? Quando terminar com A, com E, com O ou com um ditongo aberto e decrescente. Rose, o que é um ditongo aberto e decrescente? Quando você pronuncia a palavra céu, aqui você tem uma vogal e aqui você tem um outro tom de vogal, não tem? Olha que informação importante, não escreva agora não. Em uma sílaba eu só posso encontrar uma vogal. Quantas vogais eu tenho na palavra céu? Se em uma sílaba eu só posso encontrar uma vogal, por mais que eu esteja vendo duas grafias de vogal, eu tenho que dizer o quê? Que eu só tenho uma vogal. E eu vou ter que definir qual é a vogal. A vogal é mais importante ou menos importante do que a semivogal? Mais importante. Sendo assim, a vogal ela é mais longa. Eu levo mais tempo pronunciando uma vogal que uma semivogal. Qual das duas você leva mais tempo pronunciando? Céu. Então, se eu levo mais tempo pronunciando é, quem é a vogal? O é. Então, você tem aqui vogal e aqui você tem uma semivogal. Ok? Porque em uma sílaba nós não podemos ter mais de uma vogal. A vogal mais longa, não é? E a semivogal mais curta, não é? Então, esse movimento aqui, do mais longo para o mais curto, é um movimento que cresce ou que decresce? Então, este encontro aqui é um encontro decrescente. O encontro de dois tons vocálicos na mesma sílaba. É o que a gente chama de ditongo. Por que ditongo? Você faz de conta que aqui dá para ler perfeitamente que é um ditongo. Perfeito, tá perfeito aqui, ó. Di significa dois. Tongo significa
tons. Então, você tem 2 tons vocálicos na mesma sílaba. Deu para entender direitinho? Beleza. Esse ditongo, ele é decrescente, porque primeiro é uma vogal, depois eu tenho uma semivogal. A palavra seu é um monossílabo, não é? Quando eu falo seu, você consegue entender que é a ideia de pertencimento, não consegue? Beleza. Então, o monossílabo átono ou tônico. Átono ou tônico. Tem uma informação mínima ou não tem? Tem. É diferente de di, que não tem informação mínima. Seu, você percebe que pertence à segunda pessoa, à terceira pessoa, no caso, porque a gente não fala o teu, né? Mas é um monossílabo tônico. Este monossílabo tônico tem acento? Não. Por que não tem acento? Hã? Não. Na verdade, termina com ditongo. Só que esse ditongo é igual a esse? Qual é a diferença? Pronuncia. Seu. O que eu levo mais tempo pronunciando? O é. E depois o U é mais curtinho. Eles são iguais nesse sentido, não são? Então, eles ambos são decrescentes. Mas eles são iguais em outros sentidos? Quando eu pronuncio seu e céu, qual é a diferença? Abre mais em céu, não abre? Então, esse ditongo, ele é decrescente e ele é aberto. Esse ditongo, ele é decrescente, mas ele é... A regra dos monossílabos é... Vou acentuar os monossílabos terminados em A, em E, em O e em ditongo aberto decrescente. Ok? Já vimos o que é um ditongo, já vimos quando ele é aberto e já vimos quando ele é decrescente. Mas você precisa não somente visualizar, você precisa ouvir, ok? Bom, entenderam essa parte? Os monossílabos tônicos vão ser acentuados quando? Terminar com A, E, O e ditongo aberto e decrescente. Lógico que aqui eu tenho um plural também, tá? A, oais, E, oés, O, ois. Belezinha? Ok. As oxítonas. Olha que coisa genial. Eu vou repetir os monossílabos. Oxítona terminada em A, em E, em O e em ditongo aberto e decrescente, elas vão ser acentuadas. Incluo somente uma coisinha. Quando eu termino com em ou ens. Vamos ver? Cajá. Qual é a sílaba que mais se prolonga? Cajá. É o já. Cipó. Jacaré. Chapéu. Chapéu não tem acento? Chapéu tem acento por quê? Porque termina com ditongo aberto e decrescente. E parabéns e também. Ah, não, porque é monossílabo. Eu ainda fui parar para pensar. Não, porque é um monossílabo. Então, mas foi legal você chamar a atenção para o trem. Por quê? Porque o em não está na regra dos monossílabos. O em está na regra das oxítonas. Ok? Trem é um monossílabo terminado em em. Monossílabo tônico terminado em tem acento? Não. Belezinha? Ok, já vimos as oxítonas e já vimos as proparoxítonas. Aí tem o professor que coloca vários macetinhos. Paroxítonas terminadas em linurchão, luzini. Aí você pensa em várias terminações e em palavras que não existem. Pensem no seguinte. Português é igual a mulher ciumenta, pro Rose. O que é meu, é meu. Eu não sou a favor do poliamor. Vocês sabem o que é o poliamor?
Não sou a favor do poliamor. Aí você encontra o seguinte. Essas regras são de quem? Das oxítonas. Eu vou poder utilizar as mesmas regras para as paroxítonas? Não. Porque senão iria virar uma promiscuidade. Reparem a palavra invisível. Qual é a sílaba tônica da palavra invisível? Invisível. Não visível? Termina com qual letra? L faz parte da regra de oxítona? Então eu vou poder acentuar, porque não faz. Cada um na sua e a amizade continua. Mas a palavra camisa, qual a sílaba tônica da palavra camisa? Camisa. Nome? É uma paroxítona, portanto, não é? Mas termina com qual letra? E A faz parte da regra de quem? Então não vou poder acentuar. Deu para entender a lógica? Aí você tem a palavra hífen. A palavra hífen no singular. A palavra hífen no singular é uma paroxítona, a palavra hífen? Hífen. A palavra hífen tem acento? Não tem, não? Tem. Por que hífen tem acento? Porque ela termina com EN. EN faz parte da regra de oxítona? Não. Então eu vou poder acentuar. Mas quando essa palavra vai para o plural, o que acontece com ela? Ela perde o acento. Por quê? Porque ela vai ficar na regra de oxítona. E eu não posso acentuar uma paroxítona que termine em regra de oxítona, porque senão ia gerar muita confusão. Deu para entender direitinho? Beleza. Aí, o que acontecia antes? Vou apagar. Antes do novo acordo ortográfico, existiam outras regras. Hoje vocês têm essas regras aí. Existiam outras regras. Existia, por exemplo, a regra do ditongo aberto decrescente era para qualquer posição. Aí chapéu tinha acento, não porque chapéu era uma oxítona terminada em ditongo aberto decrescente. Chapéu era um ditongo aberto decrescente, todo ditongo aberto decrescente, independente da posição, tinha acento. Aí a palavra ideia perdeu o acento. Mas você vai ver, depois de algum tempo, experimentando esse processo, que facilitou. Adorei essa mudança na ortografia, porque forçou a gente a estudar. Antigas e as novas. A gente não estudava. A gente não estudava. Repara só. E como é que eu separo ideia? Ideia. Não separo assim? Ideia? Beleza. Qual é a sílaba tônica da palavra ideia? Não é essa aqui? Ideia. Você chama ideia como se fosse um amigo de infância. Ideia. Vem cá, coisinha. Aí eu consigo perceber que ideia é uma paroxítona. Antigamente ela não era chamada de paroxítona. Ela era um ditongo aberto e decrescente. Hoje ela é chamada de paroxítona, que termina com o quê? A faz parte da regra de oxítona? Uma paroxítona que termina em regra de oxítona pode acentuar? Não. Aí você tem a palavra heróico. Antes do novo acordo ortográfico, a palavra heróico tinha acento. Porque a palavra heróico, sílaba tônica não aurói, era um ditongo aberto, continua sendo ditongo aberto decrescente, mas havia uma regra só para os ditongos abertos decrescentes. Hoje não tem mais essa regra. Aí eu olho a palavra heróico como uma paroxítona, terminada em O. E O faz parte da regra? Vou poder acentuar? Não. Jiboia também. Jiboia. Paroxítona terminada em A. Não perdeu aleatoriamente, não. Perdeu para facilitar a nossa vida, porque antigamente era horrível. Quando nós víamos chapéu e víamos que chapéu terminava com U.
Como isso aqui não estava na regra de oxítona, isso aqui não estava na regra de oxítona, não. Então, você olhava chapéu, última sílaba, pel. Aí você olhava aqui, o pel tá aí? Não. Aí você tinha que estudar uma outra regra dos ditongos abertos acrescentes para saber por que chapéu tinha acento. Hoje você não estuda outra regra, porque essa observação entrou aqui e saiu daqui. Deu para entender direitinho? Belezinha? Ok. Aí você tem jiboia, que perdeu o acento. Aí nós encontramos a palavra voo. De voar. A palavra voo havia uma regra dos hiatos duplicados, tônicos. Tinham acento. Hoje não tem, não. Por quê? Porque quando eu separo a palavra voo, o que acontece? Paroxítona terminada com ó. E ó faz parte da regra? Eu tenho que olhar essa palavra agora como uma paroxítona. Antigamente existia uma regra para os hiatos duplicados. Alguns verbos duplicam a vogal. Os verbos ler, dar, ver, crer. Ler, dar, ver e crer. E os seus derivados. Ele crê. Eles fazem o quê? A formação do creem é isso aqui mais o em, que marca a terceira pessoa. Então, eu só vou duplicar por causa disso, porque eu tenho o crer mais o em. Em creem, qual é a sílaba tônica? O crer. Só que termina com e em é regra de eu vou poder acentuar? Perdeu o acento por causa disso. Não é o que acontece com o verbo vir e o verbo ter. Ele tem. Eu posso colocar o tem mais o em, como acontece com o crer? Se eu pusesse assim, ficaria como? Temem. Então, eu preciso mostrar que existe o plural aqui de alguma maneira. Como é que eu mostro que existe o plural? Colocando o que nós chamamos de acento diferencial. Aqui não é acento para tonicidade, não. Aqui é acento para diferenciar. Para mostrar que sem acento é ele, tem. E com acento é eles, tem. Sem duplicação. Deu para entender direitinho? Beleza? Vamos lá. Havia uma regra para vogais após ditongos, quando elas fossem tônicas. A palavra feiura tinha acento. Hoje não tem acento. Esse U não é depois de um ditongo? Esse U não é a sílaba tônica? Então, quando eu falo feiura, antigamente tinha acento. Hoje, por quê? Porque é uma paroxítona terminada com e A é regra de não vai poder acentuar. Mas, pelo amor de Deus, não confundam o que aconteceu com feiura com o que ainda hoje está apresentado em saúde. Porque esse U é depois de um ditongo? Não. Esse A é uma vogal e na outra sílaba eu tenho outra. Isso aqui é o que nós chamamos de hiato. Existe ainda a regra do hiato. O hiato U e I, quando eles forem tônicos, eles terão acento. Deu para entender direitinho? Não se preocupem, porque com certeza absoluta nós vamos nos deparar com uma outra prova que tenha outra questão de acentuação e nós vamos rever isso aqui. O interessante, o importante é vocês tentarem praticar
Olhando mesmo as palavras do dia a dia. E se perguntando por que tem acento, por que não tem acento. E só internalizar a observação dos monossílabos tônicos, as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas. E identificar que nenhuma paroxítona terminada em regra de oxítona poderá ser acentuada. O resto é lucro. Deu para entender direitinho? Ok. Vamos aqui voltar para a questão. Sobre a aplicação do novo acordo ortográfico, analise as assertivas e identifique com V verdadeiras e com F as falsas. Vocês marcaram qual mesmo? B. Todo mundo marcou a letra B? Estou olhando de novo errada? Não. Ah, não, estou olhando aquela que eu tinha olhado de forma equivocada. Letra B. Brasileiro revela ideia em comum de técnico para motivar time. Ideia, perdeu o acento por quê? Paroxítona terminada em A. Mas lá no texto do novo acordo ortográfico, vocês vão ver que os ditongos abertos e acrescentes perderam acento. Mas não todos. Porque a palavra destroyer não perdeu acento. Porque a palavra destroyer termina com R. Então, continuou com acento. Aqui, ó. Destroyer. Ditongo aberto, decrescente em posição de paroxítona. No entanto, termina com R. Se você for estudar só o texto do novo acordo, você vai ler que os ditongos abertos decrescentes perderam o acento. Mas não é isso exatamente. Porque destroyer não perdeu o acento. Ok? Deu para entender direitinho? Ok. Técnico tem acento por qual motivo? Proparoxítona. Mudanças no padrão de uso da mão de obra no Brasil entre 1949 e 2010. Mão de obra. Vocês marcaram que isso aqui é falso. Por quê? Porque determinadas estruturas conectadas pelo hífen, elas perderam a noção de composição e se desvincularam. Foi o que aconteceu com mão de obra, com dona de casa, com dia a dia, com à toa. Essas estruturas perderam o hífen e se transformaram em expressões. Elas não são mais palavras compostas, elas são expressões. Todas as expressões não têm hífen. Não é isso que eu falei, não. É porque pé de moleque, mas pôr do sol perdeu. Mas, por exemplo, se você pensar dessa forma... Pé de moleque é o quê? Uma expressão? Se tornou uma expressão. Perdeu o hífen. Se tornou uma expressão. Foi. Deve dar um doce. Mas se tornou uma expressão. Aí você tem, deixa-me ver... Guarda-chuva não. Não se tornou uma expressão. Continua a ideia do objeto. Só que se você... Foi legal você chamar a atenção para o guarda-chuva. O guarda-chuva, o guarda-roupa, eles não perderam o hífen. O girassol não perdeu o hífen. O beija-flor, porque beija-flor e girassol são espécimes botânicas. Então, as espécimes botânicas não perderam. E o guarda-chuva também não perdeu. Agora, se você pensar guarda-chuva e pé de moleque, vai dar uma vontade de dizer que são muito parecidas. Então, que pé de moleque não poderia perder e guarda-chuva também não poderia perder, porque eu também não consigo desvincular a ideia do guarda-chuva. A ideia do pôr do sol, eu consigo já desvincular. Eu consigo perceber uma expressão. A ideia do dia a dia também consigo perceber uma expressão. A ideia de dona de casa, você não tem um indivíduo que hoje é dona de casa de fato, com a ideia do que era dona de casa na década de 50. Então, eu concordo que se transformou numa expressão. Não há 100% para todas as palavras que foram submetidas à alteração do novo acordo. Pé de moleque é um impasse, inclusive, porque na maioria das pessoas, para as pessoas, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço, pé de moleque não é uma expressão. Mas não é uma expressão para o pessoal do Nordeste. Entendeu?
Aí eles uniformizaram a ideia da linguagem porque eles precisavam sistematizar de alguma forma. Mas existe uma polêmica aí com o pé de moleque. Mão de obra se transformou numa expressão e por isso não tem mais o hífen. Mundo rastejante, jiboia perdeu o acento pela mesma razão que ideia. Saiba o básico sobre esse ilustre membro da família. Família não perdeu o acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em A não. Ia. Esse ditongo, ele não é aberto decrescente. Ele é crescente. Então, ele não está na regra das oxítonas. Por isso que eu posso acentuar. Deu para entender direitinho? Que horas são? Eu pensei que ia dar para a gente fazer a outra de hífen, mas não vai dar, não. Nem se tivéssemos 5 minutos, teríamos condições de fazer. Pessoas, porque para o hífen eu tenho que apresentar a ideia de composição e derivação, entendeu? Pessoas lindas, maravilhosas, até o próximo encontro, quando nós vamos continuar a fazer esta prova fantástica. Beijinhos.